Muito bem, pessoal. Tem que estar animado porque trabalhou o dia inteiro, sofreu o dia inteiro, coronavírus à solta, e se a gente não estiver animado, pode largar a mão. Então, pessoal, nós vamos dar início aí a esse nosso GD. Estamos gravando aí a nossa aula diretamente dos meus estúdios para a sua casa, para que a gente possa conversar hoje sobre um tema muito, muito bacana, que é a estética periodontal. Pode segundar, terçar, quartar, né? Até sextar, e vocês, no caso, têm até sábado comigo aí, então pode escolher o dia da semana que quer comemorar. Pessoal, nós vamos preparar hoje para a gente poder conversar aí de uma forma também bem animada, como a gente sempre faz, e bem didática, para a gente poder entender um pouco melhor sobre esse conceito de estética periodontal. E quando a gente fala aí em estética periodontal, nós estamos falando aí em um arcabouço que envolve não somente a gengiva, mas que envolve também os dentes. E aí eu pensando em trazer alguns casos clínicos para vocês, nós fizemos aí uma seleção de casos clínicos feitos por acadêmicos no ano passado, que são aí veteranos de vocês. Qual é o objetivo de trazer esses casos clínicos de acadêmicos de vocês? Que foram veteranos aí, como vocês, estão aí no curso de graduação e estão caminhando para o último ano. Assim também houveram outros alunos que os antecederam. E eu selecionei, então, 2 casos clínicos para a gente poder conversar, e vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Vou dividir a tela aí com vocês, para a gente começar aí pensando nesses aspectos relacionados à estética. Então, vamos aí à nossa apresentação de hoje. Hoje, pessoal, nós vamos falar no nosso GD de aumento de coroa clínica. Aumento de coroa clínica, ele pode ter uma indicação estética em regiões anteriores, é a nossa conhecida aí gengivectomia, gengivoplastia, e vamos também conversar sobre o aumento de coroa clínica associado a procedimentos restauradores. E nós vamos entender a diferença desses procedimentos da gengivectomia, gengivoplastia estética e o aumento de coroa clínica na indicação de tratamentos restauradores, mais associados a dentes anteriores. Então, vai ter para todo mundo, para todos os gostos, para quem gosta de trabalhar em região anterior e para quem aí gosta da dentística da região posterior, não vai ficar sem um caso clínico. Então, nós vamos trabalhar aí nesse sentido, pensando aí nesse arcabouço, esse arcabouço que é a construção da estética. Então, de fato, o dentista, ele tem essa habilidade aí, que a gente pode considerar uma habilidade artística, que é justamente essa capacidade de reconstruir o sorriso, e, de fato, o dentista, ele consegue aí, de fato, fazer a vida de uma pessoa diferente com a estética. Então, é um procedimento que faz toda a diferença nesse aspecto. Então, nós vamos trabalhar aí esse sentido, conversando e aprendendo sobre a estética periodontal. E aí, quando pensa em estética, queria ouvir de vocês um pouquinho aí. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, quando a gente pensa aí em estética? Aí do fora. Rodrigo, e aí? Não sei, dentes bonitos, não sei. Dentes bonitos. É um conceito. Alguém mais? Eu penso em harmonia. Harmonia, show de bola.
É uma perspectiva também. E aí, pessoal, eu vou passar um pequeno videozinho para vocês, só para a gente poder visualizar, e aí o objetivo é que o vídeo seja realmente do jeito que ele é, na transversal, para a gente poder pensar aí em estética, né? E aí, pessoal, que tal esse caso? O que vocês Nossa, mas acham? essa fica arrepiado, ficou perfeita. Nossa, eu amo. Né? Ficou bonito? O que vocês Muito, acham? muito bonito. Eu Pelo amor gosto. de Deus, né? Tá parecendo vaso sanitário essa cor desse dente, né? Um efeito Melhor piano. Eu tava melhor com deixar medo, Vinícius. fazer, né? Eu falei assim, eu vou ficar quietinha, porque eu não sei se foi o Vinícius que fez. Pelo amor de Deus, Jesus na cruz, né? Mas eu também não gosto Tá de da tão cor do branco, vaso de não. casa, né? É uma coisa assim impressionante, né, Camila? Quem Deus Pai vai fazer uma coisa dessa, né? Eu acho que Parece eu não vou falar fake, nada. parece fake, mas não. Ai, professor, eu gosto. Obrigado. A pessoa tem seguidores no Instagram, não é fake, né? Então, assim, às vezes a gente vai mostrar um caso, né? E acha que é bonito, né? E que vai agradar todo mundo, e que a pessoa quer o dente branco, mas o branco mais que o A1, né? Então, a gente precisa entender de estética. Eu acho que esse conceito da estética associado à harmonia é um conceito bem interessante, porque ele vai trazer aí para nós esse aspecto do que a gente é um arquiteto do sorriso. E aí, como todo arquiteto, a gente também tem que trazer o bom gosto, né? Só não sei quem vai fazer, né, Rodrigo? Mas a gente tem que ter bom gosto, porque senão a gente exagera na mão. Então, vamos pensar aqui, né? Essa questão da estética e da aparência, né? Então, vamos pedir para o pessoal ligar a câmera aí agora, né? Então, é bem assim, né? Se o professor pede para ligar a câmera e a gente não pode aparecer, né? Se está todo engravatadinho ou se está todo descabelado, como é que você está aí agora? Então, nesse conceito de estética, a estética, ela perpassa aí a sociedade e aqueles padrões. Então, a gente tem aí um padrão de que a gente tem que ter os dentes brancos, mas até que ponto, né? O look pijama, a Amanda está falando aí, né? Cabelão desse jeito e só no áudio, né, Camila? Então, quando a gente pensa aí em estética, aqueles dentistas que gostam da estética tem que apurar o senso do artista, né? O senso do artista é justamente a gente parecer bem. E aí isso envolve uma série de coisas. A Amanda está falando aí do cabelo, né? O cabelo está aparecendo, a Adriana também. Né? Não tá indo muito no salão, alguns, né? Não estão saindo de casa, então o corte está naquele look, a chapinha está naquele look. Então, quando a gente pensa em estética, um primeiro ponto que nós temos que pensar, pessoal, é nesse estilo aqui de posicionamento. Então, a estética não é só dente. Dente é uma parte da estética do sorriso.
A outra parte da estética do sorriso, nós vamos ver no decorrer aqui dessa nossa apresentação, é o posicionamento da gengiva, né? Então, esse é um aspecto aí. A gente pode até estar de pijama, mas a gente está pensando e está ligado na nossa profissão, que é promover a beleza do sorriso, para que as pessoas possam aí se expressar com naturalidade. Porque aquela peça que a gente viu lá do Instagram, ali não tem naturalidade, ali tem artificial. Qualquer um que bate o olho sabe que ali não tem transparência, ali não tem translucência, ali não tem formato, ali não tem cor, ali é um chapadão branco, os dentes não são assim, mentos, né? Aqueles chicletes brancos quadrados, sem angulação. Então, quando a gente fala da forma do dente, a gente está falando aqui que é uma forma mais ovalada, e nós estamos falando também do posicionamento da gengiva. Então, uma via, pensando no planejamento estético, existe uma coisa chamada zênite gengival. Alguém de vocês já ouviu falar nessa palavra, zênite gengival? Em alguma aula, em algum vídeo? Não? Qual que é a palavra, Vinícius? Zênite. Z-E-N-I-T. Zênite gengival. Então, se não ouviram falar, vão ouvir agora. É um conceito importantíssimo da estética. Isso, Frederico, zênite gengival. Então, quando a gente fala aí, Frederico não vale, Frederico, né? Meio orientado, né, Fred? Então, aqui, ó, olha só, a gente tem aqui um contorno da gengiva. Então, a gente tem aqui o contorno da gengiva é parabólico, e a gente vai ter o contorno do lateral levemente abaixo e o contorno do central da mesma altura do zênite ou da parábola do canino. Então, quando a gente fala em zênite gengival, nós estamos falando nisso aqui, ó, nesse desenho do contorno gengival, em que caninos e centrais têm que ter a mesma altura de gengiva, e o lateral ligeiramente abaixo. Então, esse conceito de zênite é o conceito aí de desenho, de arquitetura. Vejam aqui, ó, aqui nós temos o conceito de zênite gengival, em que canino e central tem a gengiva na mesma altura, e ligeiramente abaixo está o lateral. Vamos ver isso aqui numa imagem, ó, para vocês entenderem melhor esse conceito e essa diferença. Então, olhando aqui, ó, para esse sorriso, percebam que aqui a gente tem dois aspectos. Primeiro, nós temos um dente maior que o outro. Então, quando a gente olha para esse sorriso, a gente vai perceber aí um dente maior que o outro, e o posicionamento da gengiva também faz com que a gente perceba esse aspecto de que algo não está muito legal aqui, porque a gengiva do central, do lateral e do canino estão na mesma altura, sendo que aqui, do outro lado, a gente percebe aqui que no lado direito do paciente, nós temos já uma harmonia entre o posicionamento da gengiva no central e da gengiva no canino. E aí, ó, só fazendo aqui um recorte e uma duplicação de imagem, a gente consegue vir aqui para pegando os dois lados esquerdos do paciente. Então, eu vim aqui, peguei aqui o lado esquerdo e fiz uma foto espelhando esse lado esquerdo e unindo. Só de fazer isso, ó, já deu alguma estética. Ficou melhor do que olhando o paciente assim. Então, aqui só fazendo um espelhamento do lado esquerdo, a gente já percebe que já melhora. Mas o que acontece? O dente ainda está mais quadradinho e a gengiva está no mesmo nível, né? Então, toda gengiva é igual, não tem o zênite, o desenho da parábola. Agora, aqui, ó, como é que já fica bem melhor? Quando eu espelho o lado direito, que é o lado harmônico, em que eu tenho aqui
a gengiva do canino na altura do central, com o lateral ligeiramente abaixo. Então, aqui na imagem do todo, olha, olhar um sorriso assim, já chama a atenção para a gente que ele não está harmônico, por mais leve que seja o detalhe. Quando a gente já harmoniza, foi o conceito que vocês falaram aí para mim também, já fica um pouco melhor. Só de harmonizar, de estar mais semelhante, já faz uma diferença. E aí, o outro ponto melhor é quando a gente consegue dar o contorno ou o zênite. E além desse conceito de zênite, para falar de estética, a gente precisa falar de biótipo ou fenótipo periodontal. Vocês já ouviram falar sobre biótipo e sobre fenótipo periodontal? Agora o Frederico não ouviu, né? Pessoal, alguém mais já ouviu falar sobre biótipo ou fenótipo? Então, nós vamos aprender isso agora. Então, ó, são conceitos fundamentais de estética. Então, tá bem legal que vocês estão aprendendo coisas novas aí no GD. Então, quando a gente pensa na gengiva, pessoal, nós vamos pensar aqui que nós temos 3 padrões de gengiva. Por isso que a gente chama aqui de biótipo, ou também fenótipo, que é a expressão dos tipos de gengiva. Então, eu posso ter aqui uma gengiva mais espessa, uma gengiva mais intermediária ou um padrão de gengiva mais fino. Então, o biótipo ou fenótipo espesso, percebam aqui que, nesse caso, eu vou ter uma gengiva com uma faixa de gengiva mais queratinizada. Então, a gente vai estar vendo aqui uma faixa maior em altura de gengiva. Por outro lado, essa gengiva, ela está encobrindo a junção cemento-esmalte, que está um pouquinho aqui para cima. Percebam um outro tipo de gengiva, que é aquela mais fina. Aqui, ó, está a junção cemento-esmalte, né? Então, deixa eu só apagar aqui, que ficou meio retinho, e não é retinho assim. Então, aqui nós temos um padrão de gengiva que a junção cemento-esmalte está aqui e a gengiva está lá em cima. Então, a gente tem aí um valor de recessão gengival aqui expresso. Então, o biotipo fino, ele tem uma tendência a dar mais recessão gengival. Em compensação, o biotipo espesso, ele tem mais faixa de gengiva queratinizada. Essa gengiva é mais espessa. E aqui eu tenho um biotipo intermediário, que é aquele biotipo em que a margem gengival, a gengiva marginal livre, ela está quase que coincidindo com a junção esmalte-cemento, ou união esmalte-cemento. Né? Então, a gente percebe que aqui a gente tem um melhor padrão estético do que aqui, que parece que a coroa é curtinha, porque parece que a gengiva invadiu o espaço que era da coroa. Aqui eu tenho essa parábola, em que o dente ele fica num posicionamento que a gente chama de proporção áurea, que é aquela proporção ouro entre a incisal e a cervical e a mesial e a distal. Inclusive, existe uma reguinha que é chamada de régua de Schutz, que é uma régua periodontal que me mostra, pelo tamanho da coroa, aonde deveria estar essa gengiva. E aqui, esse padrão de gengiva mais fino é o padrão de gengiva que, quando eu sondo, eu consigo enxergar a gengiva lá pela transparência da gengiva, eu consigo enxergar lá por dentro a sonda. Então, quando eu sondo aqui, ó, eu não enxergo nada da sonda. Porque não tem transparência, porque esse tecido é grosso.
Aqui, às vezes, eu consigo enxergar em alguns dentes um pouquinho da sonda, e aqui eu penetro, mas dá muito pouquinho, porque essa gengiva é tão delgada, é aquela gengiva tão fininha, que a gente, quando vai sondar, parece até que está machucando. Então, a gente já conseguiu entender alguns parâmetros gengivais dos biotipos. Então, o biotipo mais espesso é aquele que muitas vezes vai estar indicada a gengivectomia, tá? Então, a gente tem aqui um padrão de indicação, tá? E, ao mesmo tempo, nós vamos ter aí o outro padrão, que é um padrão que a gente consegue perceber a coroa mais harmônica. O Matheus tá pedindo para soletrar a reguinha que mede a proporção áurea, é a reguinha de Schutz. Depois é SCHUTZ. Depois eu projeto ela para vocês também. E aqui nós vamos ter aí um padrão mais fininho, ok? Tem um Tzinho aí. Isso, Frederico, isso. Frederico já colocou aí a reguinha de Schutz, certo? Depois eu vou mostrar ela para vocês também, fica mais fácil de entender. Ela serve para a gente poder medir proporção na gengivectomia. E aqui, pessoal, é uma correspondência muito importante óssea dos diferentes biotipos. Então, aqui, quando essa gengiva é mais espessa, lembrem sempre desse conceito. A gengiva, de uma forma grosseira para entender, ela é o tapete do piso que é o osso. Se eu tenho o osso, eu consigo ter o tapete. Se eu não tenho o chão, não dá para pôr tapete. Então, a gengiva, ela acompanha o osso. Se o osso ele fica mais posicionado apicalmente, por ser um trabeculado ósseo mais fino, eu vou ter aqui a gengiva também se posicionando de uma forma com menos nutrição, com menos periósteo. Então, essa gengiva vai acabar sendo mais fina. E aí, é muito comum também um padrão de osso que eu começo a perceber alguns defeitos ósseos. Alguém sabe como é que chama esse defeito aqui, ó? Como é que a gente dá um nome para esse defeito? Pode usar o microfone, o fórum, fica à vontade aí o chat. Como é que chama esse defeito que eu marquei aqui? Esse defeito aqui chama-se fenestração. Vocês já ouviram falar nisso? Fenestração? Então, a fenestração é igual ao nosso campo fenestrado, né? Então, a fenestração é quando eu consigo ter aí todas as paredes circundadas por osso. Então, eu tenho como campo fenestrado, ele não fica na cabeça ali do paciente. Então, no campo fenestrado, eu vou ter aí uma abertura circundada por osso ao redor. Isso é a fenestra, né? Fenestração. Ao compasso que essa porta aqui, dessa reabsorção do osso, em U, ela é chamada de deiscência. Então, a gente tem dois padrões aí, ó. Nós temos dois padrões de perda óssea, de reabsorção, Frederico. Então, quais são esses dois padrões? Nós temos um padrão que parece um campo fenestrado, chamado de fenestração. Então, lembrou do nosso campo fenestrado do paciente? Vai lembrar dessa imagem de perda óssea. Agora, quando parece aqui uma porta, ó, em que eu não tenho um lado com osso, e esse lado é o lado voltado para a coroa, então aqui eu tenho a deiscência. E percebo que esse tipo de defeito ósseo, ele é mais presente no biotipo fino e é menos presente no intermediário. Ao compasso que o espesso tem muito osso. Muitas vezes esse osso, ele está bem pertinho da união esmalte-cemento. Então, aqui a gente tem a união esmalte-cemento e o osso. Esse espaço aqui é o chamado EB, espaço biológico, que a gente viu lá na aula passada. O espaço biológico, né? O espaço biológico
ele contempla a inserção conjuntiva, ele contempla a inserção, junção epitelial e o suco gengival. Então, o espaço biológico está aqui presente. E percebam que aqui, ó, parece que tem muito osso. Então, vamos esquematizar os tipos de gengiva que a gente tem, os biotipos de periodonto, que incluem gengiva e osso. O fino é delicado, é translúcido quando eu sondo, eu consigo enxergar do outro lado a sonda, e pacientes que têm mais esse padrão podem perceber, quando eles ficarem mais velhos, eles vão ter mais tendência a ter uma condição periodontal com recessões. Ao contrário, o espesso é uma gengiva mais fibrótica e mais dura. Quando eu insiro a sonda, ela não transparece. E o misto seria um intermediário entre esses dois, aqui considerando 6 dentes. Por que 6 dentes? Porque de canino a canino. Então, nós temos aí esse sextante anterior, que geralmente é o padrão que a gente faz as cirurgias. E aí, quando a gente pensa na conquista de espaço, a gente está falando aqui muito mais do que conquistar, parece que eu estou desbravando, descobrindo o Brasil, né? O termo mais correto que a gente usa é aumento de coroa clínica. Então, só para a gente poder perceber essa questão do aumento de coroa clínica, nós temos que pensar nesses casos que existe uma coroa que eu vejo, que é a coroa clínica, e existe uma coroa que é de fato, que é da junção esmalte-cemento até a ponta de cúspide ou borda incisal. Então, esta aqui é a coroa anatômica. E aquilo que eu vejo é a coroa clínica. Então, percebam aqui, ó, o que eu estou vendo aqui é muito pouquinho. Aqui quase que é um mundo de gengiva, né? Um mundo de gengiva aqui presente. Então, aqui nesses casos, o que eu consegui perceber? Que a minha coroa clínica está curta. Porque a coroa anatômica vai ter lá em cima a junção esmalte-cemento. Aqui, eu já vou ter uma outra condição. Aqui eu tenho um sorriso gengival. O sorriso gengival, ele não se dá aqui nesse caso porque eu tenho muita gengiva, porque o tamanho da coroa está adequado. Eu estou conseguindo aqui visualizar a união esmalte-cemento. Então, aqui não adianta eu cortar a gengiva. Aqui eu tenho que ou reposicionar o lábio na musculatura, fazendo uma cirurgia para descer esse lábio, ou aplicar de tempos em tempos toxina botulínica para poder descer esse lábio. Então, é muito importante que vocês consigam fazer essa diferenciação. E há outros momentos que eu preciso também fazer a correção cirúrgica dessa gengiva. Nos casos das hiperplasias, que não regridem depois do controle de placa. Então, é muito comum, por exemplo, o paciente usa aparelho. Quando ele usa aparelho, os brackets acabam acumulando mais placa, porque ele muitas vezes não consegue higienizar a região interdental, não passa agulhinha ou escova interdental, então começa a agredir aqui essa gengiva. Mas muitas vezes, tirando o arco e ele higienizando, passando o fio dental, essa gengiva volta para a posição normal. É o que acontece na maioria dos casos. Mas se essa gengiva não voltar ao normal, então a gente precisa entender também que a gente vai precisar aqui cortar a gengiva. O alívio de bridas, ele vai depender do quanto que está tracionando esse lábio para cima. O ideal é a gente trabalhar aí na bridectomia, mas também trabalhar num reposicionamento mais baixo do lábio. E, no caso clínico, nós vamos trabalhar um pouquinho esse conceito. Então, vamos ver aqui essa paciente, né? Então, olha só.
essa paciente, percebam aqui, ó, ela veio na clínica integrada e ela foi atendida por uma aluna. Eu gosto muito de, mais do que eu fazer, eu estar com vocês para vocês colocarem a mão, porque vocês me verem fazer não vai agregar tanto como vocês terem a experiência de fazer. Então, esse caso clínico aqui, Matheus, é o caso clínico que a aluna que é da Liga de Pério, a aluna Lara, ela fez na clínica o ano passado. Então, aqui, ó, o lábio, a gente poderia pensar, será que eu preciso reposicionar esse lábio mais para baixo? E aí a resposta já é não. Por quê? Porque essa coroa está muito curtinha. Ela está muito pequena, está parecendo um dente pediátrico, né? Um dente descido. Olha o tamanhozinho desse lateral aqui. Então, a queixa dela era que o sorriso dela era de criança e que aparecia muito a gengiva quando ela sorria. Então, aqui a gente já percebe que, de fato, né, a gente percebe bastante gengiva e percebe a coroa aqui nesse sentido bem mais encurtada. E esse lateral parece que está menor que esse, então não tem aquele zênite, aquele desenho harmônico, em que a posição da gengiva desse lado está no mesmo tamanho que esse. Aqui está ligeiramente menor. Aqui esse lateral está menor que este lateral. Então, alguma coisa de fato na estética aqui chama a gente a atenção para poder ajudá-la. Olhando aqui, que biotipo vocês acham que tem de periodonto aqui, pelo aquilo que eu mostrei para vocês? Olhando essa foto aqui. É espesso, né, Matheus? Ótimo, viu? Vocês já pegaram o conceito sem ter que decorar. Por que que vocês acertaram? Né? Por que que a Marília, o Matheus, o Frederico, eles acertaram? Porque, olha só, né? A gente vai perceber aqui, ó, a linha muco-gengival tá lá em cima, né? Aqui é gengiva para mais de metro, né? Então, olha aqui, ó, vamos pegar o desenho aqui, ó, da linha que divide a gengiva marginal livre, né? Aqui a gengiva na sua margem, essa gengiva inserida, que é essa faixa, então aqui, ó, eu vou ter a margem gengival, a gengiva inserida e aqui a linha mucogengival. Olha quanta gengiva eu tenho aqui, é gengiva demais, né? Olha só que faixa de gengiva que eu tenho aqui. Então, eu vou ter aqui um quadro de erupção passiva alterada, né? Então, o dente não terminou de erupcionar totalmente, está encobrindo a coroa, como o Matheus coloca aí. E aqui também, a gengiva, no caso inferior, ela tem uma faixinha fina, mas aqui, ó, olha a linha mucogengival aqui presente, né? Então, nós vamos perceber muita faixa de gengiva fibrótica, dura. Quando eu coloco a sonda aqui, eu não consigo enxergar, porque essa gengiva aqui, tem muita gengiva aqui, está sobrando gengiva, né? Então, a gente vai ter que tentar ajudar essa paciente como aquele arquiteto que planeja um sorriso. E aí a gente começa, então, com a anestesia. Aqui, no caso, a gente está fazendo uma anestesia regional. Então, como nós vamos pegar a região anterior, nós vamos fazer a anestesia infraorbitária, tanto de um lado, como aqui nos caninos também, do outro lado, fazendo a anestesia infraorbitária, entrando aqui na região de caninos. E lá, por palatino, nós vamos entrar também no forame. E aqui nós vamos fazer de canino a canino. Então, percebam aqui, ó, no sorriso, Matheus, até onde ir? Será que eu vou até premolar ou não? Aqui no sorriso dela forçado, a gente percebe que vai até canino. E que lá no fundo já está o premolar. Então, a gente não precisa mexer naquele que coincide com o lábio. Aqui coincide com o lábio, ó. Então, aqui eu não preciso mexer. Se ela sorrisse e aparecesse aqui a gengiva do nosso premolar, teria que mexer também em premolar, Matheus. Aqui, lógico, estou com abridor de boca, né?
mas a gente vai trabalhar aqui, ó, de canino a canino, porque percebam que aqui, ó, tá mais escondido, atrás do canino, tá mais escondido o premolar dela. Então, fizemos a anestesia. E aí é importante pensar na anestesia que nós estamos fazendo infiltrativa de bloqueio, né? Então, nós estamos entrando lá no fundo de saco e entrando na região de canino para pegar o forame, ok? Então, nós estamos entrando com anestesia infraorbitária e também, como nós vamos cortar a gengiva, nós temos que mexer na região de papila, vamos dar a anestesia lá no forame nasopalatino. E eu sempre gosto também, para promover uma hemostasia, de infiltrar aqui nas papilas um pouco de anestésico. Lembrando sempre do efeito do anestésico, nós temos que lembrar que o primeiro efeito do anestésico é vasodilatação. Então, eu tenho que aguardar entre 7 a 10 minutos para poder fazer o corte da cirurgia. Tem que aguardar o efeito do vasoconstritor, porque senão sangra bastante. E aí, enquanto a gente está aguardando esse efeito aí de vasoconstrição, a gente começa a medir com a sonda para a gente poder marcar os pontos que a gente vai tirar. Então, isso aí é a aluna Lara, tudo foi feito por ela, eu só fiquei do lado, dando o apoio moral o tempo todo, mas ela pôs a mão e fez, né? Então, aqui está fazendo a sondagem, e por que que é importante fazer a sondagem? Porque se ela sonda, aqui ela está sondando, ó, e aqui eu tenho 5 da sonda, e aqui eu tenho 3 da sonda. Lembra que tem 2 tracinhos aqui, o 3, e depois já pula para 5, né? Então, aqui, ó, essa sondagem de 3 me permite cortar de gengiva 2. Se ela sondasse aqui e desse 1, não ia adiantar só cortar a gengiva. Entendam isso, que isso é um segredinho muito importante que faz toda a diferença nesse procedimento. Então, se eu sondar e der 1, não adianta só cortar a gengiva, porque eu vou estar cortando em 1, eu vou deixar sem suco, concorda? Se eu medir D1 e eu corto essa gengiva em 1 milímetro, vai ficar 0 de suco. E o que significa 0 de suco? Significa a invasão do espaço biológico. E se eu invadir o espaço biológico, a natureza vai gritar. Ela vai querer de volta. Então, depois de 6 meses, essa gengiva vai crescer de novo para cima da coroa. Então, o que eu faço se eu sondar e der 1? Alguém tem alguma ideia? Se eu sondar aqui, eu já acabei de falar que não basta só cortar a gengiva. Então, o que eu tenho que fazer se eu sondar e der 1? Eu podia pensar numa cirurgia aberta e remover um pouco de tecido ósseo para reposicionar a parte de tecido mole? Perfeito. Perfeito. Já está periodontista. É isso mesmo. Então, se eu faço... Lembrem dessa imagem aqui, ó, dos biotipos. Olha, se o osso está aqui, ó, né? Vamos pegar aqui o marcador que não é a borracha. Se o osso ele está aqui nessa posição, e aqui eu medir com a sonda D1, não vai adiantar eu cortar e tirar todo o suco, porque a natureza fez com que a gente tivesse o suco. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que vir fazendo incisões relaxantes. Vamos marcar aqui, então, as incisões, como é que a gente faz nesse caso. Então, a gente vai lá no último dente, no caso, lá no premolar, né? Vai fazer uma relaxante para cá, pegar lá no premolar uma relaxante para cá, vem com o bisturi contornando toda a margem, ok? E aí a gente descola todo este retalho, desgasta o osso em 2 milímetros, para dar o espaço de 2 a 3 milímetros, para dar o espaço para essa gengiva acomodar mais acima. Lembrem aqui, ó, a gengiva, quando não tem osso, acomoda mais acima. Aqui, no caso, a recessão.
Então, está perfeito esse seu raciocínio. Se eu meço aqui e deu só 1, não adianta eu só fazer a gengivectomia e a gengivoplastia. Aí eu vou ter que fazer o retalho e desgastar o osso. É aí que muita gente erra. E o paciente volta e fala, nossa, minha gengiva cresceu de novo, que você cortou. Porque não se trata só de cortar a gengiva, não é mecânico, tem ciência por trás disso. E aí aqui a sonda mostrando para mim, ó, tem 3 milímetros. Então, eu posso deixar só 1 de sulco. Beleza, vou cortar aqui 2 milímetros. Então, eu sempre faço a marcação dos pontos de acordo com a sondagem. E se eu sondo deu 1, é aquela sondagem de 1. Não adianta só cortar a gengiva. Eu vou ter que rebater retalho e fazer desgaste ósseo. E aí, nesse caso, o aumento de coroa clínica vai se dar por gengivectomia e ostectomia. Aqui, nesse caso, deu 3 milímetros. Então, a gente não vai precisar, nesse caso, rebater o retalho. Vai bastar, nesse caso, eu fazer o corte da gengiva. E aí eu faço a marcação dos pontos. Lembra que nós temos o zênite? Então, se nós temos aí o zênite, não podemos fazer uma marcação de corte reto. Cortar essa gengiva assim, ó. Não, nós temos que cortar marcando quase que um triângulo, né? Que melhor que o triângulo é um arco parabólico, né? Então, ó, perceba, um ponto mais acima, tá? E aí os pontos mais abaixo. Se eu estou com 3 milímetros, Marília, eu vou deixar 1 milímetro, que é o sulco, né? Então, eu vou cortar 2, tá? Então, medir aqui com a sonda, deu 3, eu vou deixar só 1. E vou cortar 2 que estão em excesso, porque um sulco com 1 tá ok. Lembra que o sulco, ele é aproximadamente 0,69, então nós vamos tirar 2. Justamente. Ok, Marília? O excesso aí está sendo de 2. Muito bem, marquei os pontos. E aí, marcando os pontos, nós temos 2 formas de fazer. Utilizando esses instrumentais que vocês têm, que são chamados aí gengivótomos, né? Ou bisturis de Kirkland e de Orban. Então, a incisão primária, eu marquei os pontos, percebam aqui que já está marcadinho para mim onde eu tenho que cortar. Ó, certinho, fazendo o contorno aí. E percebam... Oi. Mas só uma coisa que eu não estou entendendo. Você vai medir em todos os dentes, né? Isso. Então, pode ser que tenha dente que você vai ter que tirar mais gengiva do que outros. Sim. Ah, tá. Então, não é todos que você vai tirar 2 milímetros. Não, eu vou tirar individualmente e eu tenho que lembrar também do zênite. Então, Entendi. eu não posso deixar o canino da mesma altura que o lateral. Uhum. O canino tem que ficar da mesma altura que o central. Tá? Esse é o conceito da harmonia. E aí, nós vamos então, Marília, com a incisão primária. Eu posso fazer com esse instrumental aqui, que é o Kirkland, a incisão primária, se ele tiver afiado. Agora, se ele tiver aquele Kirkland guardado para sempre, eternamente na caixinha, esterilizado várias vezes, não tiver corte, aí eu prefiro que a gente use a lâmina 15C. Então, quem tem mais habilidade, gosta da lâmina 15C. Quem tem menos habilidade, está começando, é o primeiro caso que vai fazer, então pode usar aí o bisturi na incisão primária. Então, número 1, a incisão primária. E temos na proximal, essa gengiva, ela está grudada aqui, ó, na proximal por palatino. Então, eu tenho que cortar essa gengiva aqui para descolar esse colarinho. Então, aqui é o gengivótomo de Orban, que a gente está fazendo aqui, então, a incisão secundária. Mas eu posso fazer isso também com, nesse caso aqui, com a lâmina de bisturi 15C, se eu tenho mais segurança na lâmina. Ok? E aí, é importante a gente pensar que se eu tiro 2 milímetros do central, no lateral, eu tenho que tirar 1,5.
porque senão vai ficar desigual. Então, olha aqui que interessante, olha, já fizemos um primeiro corte, olha como que deu diferença, né? Um primeiro corte, olha só aqui, ó. Então, percebam que o canino está na mesma altura do central e que o lateral está um pouquinho mais abaixo, Jamile. Então, olha só, tá vendo? Então, compara esse lado com esse lado. Olha que diferença, né? Então, a gente percebe aqui, ó, uma grande... Só de cortar aqui, já fez grande diferença. Olha quanta gengiva eu tinha. Aqui uma gengiva mais reta. Olha como é que ela ficou parabólica nesse primeiro lado aqui, né? Deixando o lateral um pouquinho mais abaixo e o central na mesma altura do canino. Bacana. Vamos comparar, então, aqui, ó. Então, a gente fez o corte, e aí eu fiz o corte e removi a gengiva em altura. Mas lembra que a gente está falando de um biotipo espesso? Então, se eu tiro um biotipo espesso, eu tenho que diminuir também em espessura, nesse sentido aqui tridimensional. E como é que eu faço essa diminuição em espessura? Fazendo aqui uma raspagem. Então, estou pegando aqui o bisturi de Kirkland, ou posso pegar também a lâmina do bisturi deitada, do 15C, e venho raspando, debridando esse tecido. Olha só como é que fica. Então, pessoal, é como se fosse um raladão, né? Tirou todo o epitélio que estava aí, e aí a gente já começa a enxergar as coroas de um tamanho bem diferente. E aí, dando um zoom, olha aqui, ó, tiramos o epitélio, tem aqui, então, mais afinado, mas ainda tem algumas grosseirinhas. Então, a olho nu, quando a gente está olhando sem uma lupa, sem um aumento, aqui vocês estão tendo uma visão privilegiada, que dificilmente vocês têm essa visão na boca, né? Uma visão aqui, percebendo que aqui está mais grossinho. Então, como é que a gente tira aqui essas irregularidades? Porque essa cirurgia é uma cirurgia plástica. Nós estamos dando uma plastia aí também. Então, se é agora eu preciso fazer um ponto de plastia, aqui não é mais a remoção em altura. A remoção em altura com corte é chamado de gengivectomia. A parte em que eu regularizo e diminuo a espessura é chamado de gengivoplastia, de plástica. E aí eu venho com um alicate próprio de periodontia ou um alicate exclusivo que a gente compra daqueles mesmo de cutícula para poder cortar e tirar essas irregularidades, porque nós estamos falando de um procedimento estético. A gente não quer essa gengiva aqui irregular. Muito bem. E aí aqui, então, dando contorno de desgaste desse tecido, feito com o Kirkland ou com a face deitada do bisturi. E aí a gente compara, olha só, né? Aqui o posicionamento, já durante a cirurgia de um lado, a gente já percebe a diferença. E aqui, a gente comparando, olha como se expôs a coroa. Por isso que chama esse procedimento aumento de coroa clínica. Aumento de coroa clínica, tendo como técnica a gengivectomia e a gengivoplastia. Professor, por que isso chama aumento de coroa clínica? Porque o que eu estou vendo aqui é uma coroa clínica curta. E aqui eu estou aumentando a coroa que eu vejo. A coroa que eu vejo é a clínica. A de fato, que vai da junção esmalte-cemento à borda incisal, é chamado de coroa anatômica. É aquela que vai da união esmalte-cemento, ou da junção esmalte-cemento, até a borda incisal, ou no caso dos dentes posteriores, da união esmalte-cemento até a ponta de cúspide. E aí depois, pessoal, há uma grande controvérsia aí, tem alguns autores que não gostam, que não usam o cimento cirúrgico, e eu particularmente gosto do cimento cirúrgico.
Então, quais são os prós e contras? Para vocês não ficarem só com a minha visão, para vocês terem a... Ô, professor, Oi. ele sai sozinho ou tem que ir em algum local para serrar? Como que é? Ele é duro? Aí tem que serrar ou ele sai sozinho? Então, vamos conversar sobre o cimento cirúrgico. Ele Tá geralmente, em 7 dias, Rodrigo, ele tende a cair, tá? Então, o cimento cirúrgico, o que algumas pessoas aí não gostam do cimento cirúrgico? Tem alguns dentistas que não gostam, que não usam. Quais são as vantagens, primeiro, do cimento cirúrgico? Ele protege a área da ferida. Então, pensa bem, né, se a gente for, né, pensar aqui, nessa área cruenta, mandar o paciente embora para casa assim, ele vai ter muita dor. Pensa numa afta gigante, pensa num tecido conjuntivo exposto sem epitélio. Então, aqueles que defendem não uso do cimento cirúrgico, ele é bastante dolorido para o paciente. E, ao mesmo tempo, a gente pensa aqui que também é difícil manipular esse cimento, conseguir que ele fique bonitinho assim, bem posicionado, que ele não vá para toda a coroa, porque quando a gente faz a primeira manipulação, ele é bastante pegajoso, né? Então, ele é aí muito, muito pegajoso. Então, Professor, tem alguma moldeira ou coloca com a mão? com a mão, a gente vai ajeitando isso com a mão mesmo, tá? Com o dedo. Só que aí, o que é o segredo, né? O segredo aí da gente poder pensar, né, é a gente poder verificar aí o que a gente pode fazer no sentido de conseguir garantir, nesse caso, uma estabilidade desse cimento cirúrgico por 7 dias e de proteger esse tecido. E aí, aqui, ó, a gente percebe que a gente vai falar da estética aí do cimento cirúrgico, mas que a borda incisal, como vocês colocaram, ela precisa de dentística depois, né? Então, a borda incisal não adianta somente a parte estética. Nós vamos ver que a parte estética, ela é composta de uma parte do tecido dental, que é a estética branca, mas também da estética gengival, né? Então, aqui, a gengiva, vocês têm razão, o Matheus e o Frederico, que depois a gente vai precisar, aqui nós temos um desgaste, né, um bruxismo, que tem aí um desgaste das bordas incisais, vai precisar depois, de fato, de dentística, mas aqui ela não fez dentística ainda. E aqui, pessoal, olha só, ali foi depois de 7 dias, quando a gente tira o cimento cirúrgico, ele cai, Rodrigo, ele cai sozinho, e aí também tem que usar um cimento cirúrgico bom, porque se a gente não usar um cimento cirúrgico bom, o que vai acontecer? Esse cimento ele fica muito fácil de acumular bactéria, de acumular biofilme. Por isso que muitos dentistas não gostam de cimento cirúrgico. Mas o cimento cirúrgico que eu uso, e que é o que a gente tem lá na clínica, é o cimento cirúrgico Coepac. Esse cimento cirúrgico ele é importado, ele é mais caro, mas ele é de uma pasta zinquenólica. Então, ele tem um efeito aí do zinco, que é um efeito antibacteriano. Mas é lógico, quando eu tiro, parece que eu perdi o trabalho, né? Porque a gengiva está hiperplasiada, mas é porque é 7 dias. Depois ela chega no lugar. Então, olha só, pessoal. Aqui eu não precisei mexer em lábio, né? Então, aqui a gente percebe, né, que ficou muito legal, né? Então, aqui a gente acabou também acertando um pouquinho a borda incisal aqui. Mas olha que legal, né? Essa aqui ganhou a vida na balada, né? O pessoal olhava para ela aqui e só enxergava gengiva, né? Aqui não, né? Olha o contorno do lábio, né? Acompanhando aí levemente as bordas do sorriso, né? Então, assim, um caso feito por aluno do último período, em que eu não coloquei a mão, eu só fiquei junto, lógico, todo o tempo, eu auxiliei, mas o mais importante da estética, pessoal, não é o que o dentista acha, é o que a pessoa acha, né? Então, ela colocou lá, amando o meu novo sorriso, postou lá na rede social. Então, essa é a nossa ação
Quando ela sorri e só enxergava a gengiva, agora ela sorri e o lábio acompanha, né? Dá para ver claramente aqui o lábio acompanhando o posicionamento, né? Então, é um caso aí que é uma estética conseguida mexendo em tecido mole, em gengiva, em tecido róseo, né? E dando uma complementada, porque aqui tinha aqui uma altura, como vocês mesmos colocaram, o Frederico colocou, depois, passado um tempo, o Matheus e o Frederico colocaram, aí a gente, então, acerta aí também a borda incisal, porque estava como se fosse aqui, subia a ladeira e descia a ladeira, né? Estava quase que um ângulo obtuso aí. Pessoal, tranquilo com relação a isso? Podemos aí passar para mais um caso clínico de aluno também? Joia, gostaram, né? Fera esse caso. Um caso muito bonito, feito aí por aluno. Muito bom. Vinícius. Oi. Você comentou dos prós do cimento, mas você não comentou os contras do cimento? Muito bem. Quais são os prós do cimento? A gente já citou, que é ele proteger a área cirúrgica e que é justamente ele conseguir garantir um padrão de higienização para o paciente. O que seria o contra? O custo de um cimento mais caro, e o que muitos dentistas alegam também é que aquele cimento, a pessoa vai trabalhar, a pessoa durante a semana vai se expor, ela vai ter esse trombolho aqui numa semana, para ela ir na escola, para ela poder trabalhar. Então, o primeiro é um desconforto para o paciente, que eles falam que é o contra do cimento, e o outro ponto que eles falam é que junta muita placa debaixo do cimento. E aí, o que eu acho melhor? Eu prefiro um pouquinho mais de placa num cimento que é zinco enólico, mas que eu não tenha dor no pós-operatório, do que deixar aquilo lá cruento, ralado. Você já ralou um pouquinho, e aí imagina esse raladão, né? Então, pensando no conforto do paciente, é melhor, eu acho melhor usar o cimento cirúrgico, mas quem é contra, diz que é contra principalmente porque junta mais bactéria, e aí isso acontece se usar um cimento que não é importado, que não é bom, um cimento de qualquer jeitinho aí, um cimento, né, de óxido de zinco, tem cimento de óxido de zinco, mas acaba que ele junta muito micro-organismo, muito biofilme. E o paciente ficar com isso por uma semana, se não é colocado direito, cai também, o paciente vem te procurar que caiu o cimento, tem esses inconvenientes, tá certo? Muito bem, pessoal. Um segundo casinho agora, mostrando essa conquista de espaço agora na região posterior. Esse caso que eu mostrei para vocês foi feito pela aluna Lara, da Liga de Pério, e esse caso que eu vou mostrar agora foi feito pelo aluno Bruno Botrel, também da Liga de Pério. Então, aqui a gente percebe, olha só, quando a gente está falando aqui do biotipo periodontal, aqui, ó, tá a crista óssea. Então, a gente está vendo aqui a crista óssea. Essa distância aqui da crista óssea, a gente vai ter aqui a inserção conjuntiva e vamos ter o epitélio que se adere aqui, né? Então, nós vamos ter aí o JE, que é a junção epitelial. Quanto mais espesso for esse biotipo, mais grosso vai ser isso aqui. Então, no processo de gengivoplastia, eu vou estar cortando e eliminando isso aqui, ó. Então, eu vou ter raspado, tirado todo o epitélio e tirado um pouco também de excesso em espessura. Então, a gengivectomia é essa remoção, esse corte da gengiva em altura. E quando a gente vem aqui raspando esse tecido com o Kirkland ou com o bisturi, nós estamos tirando aqui esse excesso aqui de gengiva presente em espessura, nesse sentido. Então, quando a gente pensa aí no espaço biológico, nós estamos pensando da distância da crista óssea
até um determinado ponto do preparo. E aí, nesse caso segundo que eu vou mostrar para vocês, percebam que nós estamos aqui fazendo uma correlação bem legal. Olha quanta teoria nós falamos sem falar que é aula teórica, né? Porque, de fato, é uma discussão de caso clínico. Mas a gente não faz nenhum caso clínico se a gente não tiver um bom embasamento, né? Então, a gente precisa aí pensar e entender esse processo, né? Então, só 7 dias, como o Matheus falou, não é tanto tempo assim para causar desconforto nem cárie, né? E a questão de ficar mais vedado, né? É um ponto importante também. Mesmo que haja um acúmulo, eu também prefiro que tenha menos problema quando a gente põe o cimento e protege. E também é diferente, Matheus e Frederico, quando eu faço desgaste ósseo. Lembra que quando eu faço desgaste ósseo, eu tenho que rebater retalho. Se eu rebato retalho, eu vou ter relaxante. E se eu tiver relaxante, aí eu vou ter que dar sutura. Aqui, pessoal, ó, não tem sutura. É só colocado o cimento cirúrgico. Agora, se eu tivesse aqui, né, que feito a sondagem e percebido que eu preciso fazer incisão, então eu ia fazer a incisão aqui, rebater esse retalho todo, e aí eu ia precisar dar pontinhos aqui, né? Aí, aqui eu ia dar sutura, e depois ia ter que dar sutura também nos pontos de papila. E aí eu posso ou não colocar cimento cirúrgico, mas não tem problema colocar o cimento cirúrgico por cima dos pontos. Eu até acho que dá mais hemostasia, então por isso que eu gosto do cimento cirúrgico, mas eu gosto de explicar, porque vocês podem ouvir alguma palestra que diz que não usa o cimento cirúrgico. Então vocês vão falar, ó, o professor não escondeu de mim, ele mostrou o que ele gosta de fazer, mas me mostrou que existe outro caminho também. Ô, Vinícius, Então, é o Charles. Oi, Charles. Tudo jóia? Deixa eu te falar, se no caso eu tivesse um dente só, que eu não conseguisse, né, eu não pudesse cortar, aí eu precisasse fazer esse desgaste ósseo. Aí eu pensaria em rebater o retalho do mesmo tamanho? E também, assim, uma outra situação. Se eu fizer isso, vamos supor que eu tenho que rebater o retalho. Os dentes que eu conseguir cortar, né, eu já marco e faço antes de rebater esse retalho, ou eu vou fazer tudo no mesmo tempo. E outra coisa, aí se eu quiser, né, com o retalho, eu pensaria no uso de um antibiótico, né, uma profilaxia, ou não, não necessariamente? Ótimas perguntas. Então, vamos lá respondendo. Se eu tenho só um lateral, por exemplo, que está desnivelado, e quando eu sondo, eu percebo que este lateral, ele tem 1 milímetro. Então, eu não vou precisar rebater o retalho até o canino do outro lado. Eu vou precisar rebater um retalho aqui nesse ponto somente. Então, todo o restante, eu posso conduzir, primeiramente, sem descolar o retalho, porque depois que eu descolo o retalho, Charles, fica dançando esse tecido. Então, eu não consigo a pega, a firmeza, para eu cortar certinho, porque aqui vir com o Kirkland e cortar é muito fácil. Agora, se esse tecido não está ligado ao periósteo, quando eu vou cortá-lo, ele sobe. Essa gengiva é como se fosse cortar uma folha de papel mexendo. Né? Então, é melhor a gente poder fazer primeiro o procedimento, que não vai ter rebatimento de retalho, depois faz um retalho parcial, e a gente faz, então, o posicionamento aqui dessa gengiva fazendo o corte, e depois eu posso também, Charles, suturar, estabilizei o retalho, e aí depois eu venho e faço o corte dessa gengiva. Então, em síntese, se eu tenho só um ponto isolado, que deu 1, eu posso cortar a gengiva normalmente, só aqui eu rebato o retalho para fazer o desgaste ósseo, suturo, e depois de suturado eu corto a gengiva. Tá? Então, vindo nesse caso aqui, pessoal, do Bruno Botel, que é um caso de aumento de coroa clínica, mas é um caso de aumento que se deu não por um procedimento estético,
mas é um procedimento em que nós tínhamos uma lesão de cárie, que tínhamos gengiva por cima dessa lesão de cárie. Então, aumentou também a coroa clínica, mas aqui esse processo se deu numa região de molar, como nós vamos ver. Por quê? Olha só, se eu tenho uma lesão de cárie aqui, ó, dentro do sulco, como é que eu vou acessar essa região para restaurar? Né? Então, vamos pensar aqui que eu tenho uma cárie nessa região, lá dentro do sulco. Então, é uma cárie subgengival, né? Está lá abaixo do sulco. Então, eu vou ter que cortar essa gengiva aqui para acessar essa cavidade. E aí, não basta só eu cortar a gengiva se eu não respeitei o espaço biológico. Então, quando eu faço a medição, se a medição da distância da crista óssea até essa parte do preparo aqui, ó, essa medida, e a gente perceber que essa medida for menor que 3 milímetros, que é a distância biológica, então eu vou precisar desgastar o osso, cortar um pouco do osso, para ele ficar mais abaixo, para essa gengiva ficar mais abaixo, para essa parte aqui ficar exposta. Lembrando sempre que o espaço biológico é a inserção conjuntiva mais a junção epitelial. Então, aqui, ó, a gente percebe claramente que a gente tem da crista óssea até essa região aqui, a inserção conjuntiva, e aqui, mais ligado à região do sulco, é o epitélio juncional, e aqui, a ligação desse epitélio juncional. Então, percebam aqui, ó, um dente posterior, um primeiro molar, em que abaixo da restauração, foi feita uma restauração de resina, que não fez uma adaptação adequada lá na caixa proximal. E aí ficou um espaço, e esse espaço acabou aqui tendo uma recidiva, e a gengiva, ela é espaçosa. Se ela verifica que tem uma cavidade, geralmente ela entra ali dentro. Então, como é que eu vou restaurar? Então, aqui foi um procedimento que o Bruno Botel fez de restauração transcirúrgica. Então, como é que dá esse processo de restauração transcirúrgica? Ele começou aqui, era um molar, então ele começou um dente antes, no pré-molar, ele começou fazendo a incisão. Percebam que a incisão que ele faz vai no sentido de anterior para posterior aqui na vestibular. Então, o bisturi entrando, tocando lá embaixo na crista óssea, com firmeza, sem divulsionar e dilacerar esse tecido, tocando na crista óssea para que seja um retalho total, e não um retalho dividido. Retalho dividido é aquele que, por um lado, fica o tecido gengival, do outro fica o periósteo. Então, fica muito sangrante. Numa restauração transcirúrgica, não dá para fazer resina com sangue e com fluido crevicular. Então, a gente faz aí um retalho total. E aí ele vem e faz a incisão vestibular, a anestesia que ele deu foi lá périgo, né? E aí fez a inclinação para pegar também a região lingual, e também aqui nesses pontinhos, ó, estão sangrantes, percebam que tem aqui uns pontinhos vermelhinhos. Ó, foi aonde ele infiltrou anestésico também, com o intuito não de anestesiar, porque já foi a anestesia feita pterigomandibular. Aqui é no sentido de conseguir hemostasia. Aqui ele faz uma relaxante também. Percebam que a relaxante, ela não vem no sentido que não permita nutrição. Como é que seria, professor, uma relaxante que não permite nutrição? Assim, ó. Então, da onde que vai vir a nutrição para esse tecido? Então, ela sempre vai ser aí aberta para permitir que a gente tenha uma adequada nutrição desse retalho. E aí, depois, nós vamos fazer incisão também por lingual. Então, percebam aqui, pessoal, um ponto, um segredinho, um macete para não necrosar a papila. Aqui, ó, na vestibular, ele veio no sentido
anterior, posterior. E aqui ele está voltando, ó, no sentido posterior para anterior. Por quê? Se eu faço no mesmo sentido e venho aqui de anterior para posterior e aqui de anterior para posterior, nas papilas eu vou cortando assim, ó. E aí eu posso, nesse corte em V, necrosar. Ao contrário de quando eu venho na região, eu vou fazendo ângulos obtusos. Então, eu vou permitindo maior nutrição do que um corte em V. Depois começa a sindesmotomia, em que ele vai descolando. Olha que perfeição deste deslocamento de retalho. Percebam que aqui tem um triângulo, como se fosse uma travessa de gatinho aqui, né? Duas orelhinhas. Esse triângulo, ele é fundamental para depois ele entrar aqui no espaço. A papila, ela tem um triângulo, né? Então, esse espaço aqui, ele é fundamental. A gente tem que respeitar este triângulo aqui, ó. Quando a gente faz... Olha só que bonito, ó. Que imagem de aula mesmo, né? Então, aqui eu tenho o triângulo desse tecido gengival, que depois vai entrar certinho aqui. Quando a gente faz isso apressado ou correndo, ou sem firmeza na mão, a gente corta, dilacera e deixa de ter esse formato de triângulo. Como consequência, eu vou ter recessão. Aqui, fazendo o descolamento do retalho, percebam que é um retalho total, então eu não tenho ponto sangrante lá no osso, eu tenho aqui o osso amarelinho sendo exposto. Então, lá na região que tinha a lesão, a gente vai perceber isso no maior detalhe. Aqui ele promovendo, então, o descolamento lá na relaxante. E aí, pessoal, olha só, quando ele descola o osso, que está aqui, né? Fica um pouco mais nítido, e a gente vai ver que depois fica mais nítido ainda, esse processo em que eu percebo que ali tinha uma gengiva mesmo. Então, aqui com a cureta, ele está tirando esse tecido de granulação que entrou aqui dentro dessa cavidade que estava presente, que a gengiva acabou ocupando esse espaço. E aí vem a pergunta, no aumento de coroa clínica, eu preciso ou não desgastar osso? Então, aqui, vocês vão lembrar daquele segredinho que eu falei, que é uma dica de ouro para a gente poder guardar. Aqui está nossa margem do preparo, né? Aqui está a margem do preparo. E aqui eu tenho 1, 2, 3 pontinhos. Da crista óssea à margem do preparo. Eu preciso cortar osso nesses casos? O que vocês acham? Pensando na teoria aí. Não, já tem 3 milímetros, já dá para fazer o preparo. Perfeito, perfeito. Aqui, então, vai ser um aumento de coroa clínico, que não é com finalidade estética, é com finalidade restauradora, em que eu não vou precisar desgastar osso, fazer uma ostectomia, porque já está numa distância de 3 milímetros, que vai comportar 1 milímetro de inserção conjuntiva, 1 milímetro da epitélio juncional e mais o sulco. Vamos supor que a cárie estivesse aqui, ó, e a crista óssea está aqui. Então, eu vou ter que cortar osso. Quanto que eu vou cortar de osso? O suficiente para daqui até a crista óssea ter 3 milímetros, ok? E aí, então, aqui, ele identificando a cárie na caixa proximal. E aí vem uma outra variante, duas outras variantes. Tem alguns professores e alguns autores que preferem deixar o retalho aberto, fazer o preparo, restaurar e só no final suturar. Eu não gosto dessa técnica, por 2 motivos. Primeiro, porque eu quero que eu tenha uma resina que não tenha contaminação. Como é que eu vou conseguir isso se o retalho estiver aberto? Eu não vou conseguir, sem sutura, hemostasia para fazer uma restauração transcirúrgica. Então, a grande falha da restauração transcirúrgica é a umidade do fluido crevicular, que é aquele fluido inflamatório que sai de dentro do sulco gengival, e também o sangramento aqui.
Então, eu prefiro dar a sutura, ó, percebam que a sutura, ela passa lá e volta, né? Ela passa lá no espaço lingual e volta aqui, e aqui ela se estabiliza. Percebam que o triângulo aqui está mantido, os dois triângulos, para não ter recessão. E, nesse sentido também, se eu deixo para suturar depois, eu vou mexer com dentística depois disso. Como é que eu vou mexer com dentística sem contaminar o campo? E, por último, uma última justificativa que eu prefiro suturar primeiro é que imagina que você fez a resina muito bonita e na hora de suturar sangra e mancha a sua resina. Então, eu prefiro estabilizar totalmente o sangramento para depois partir para a dentística. Então, aqui, ó, ele suturou, mas eu preciso falar para vocês que tem variação de técnica. Tem gente que prefere fazer a sutura por fim, tá? Então, aí a gente tem que pensar no tempo também que o osso vai ficar exposto. O Matheus está muito correto, né? Porque quanto mais tempo o osso exposto, mais saliva ali dentro, mais chance de contaminar o osso. E aí, respondendo também uma pergunta do Charles, que eu acabei esquecendo, né? Que a gente vai precisar falar aí. Que o Charles perguntou se eu desgastar o osso, eu preciso de antibiótico. Veja bem, eu preciso primeiro entender se o meu paciente, ele tem algum comprometimento que indique uma profilaxia antibiótica para endocardite. Então, os quadros de profilaxia para endocardite são bem claros. São aqueles em que eu tenho alterações valvulares e fica fácil de guardar. Professor, quando que eu devo fazer profilaxia antibiótica para endocardite? Que é aquela que a gente usa lá 2 gramas da amoxicilina, ou 600 miligramas da clindamicina para quem for alérgico. Então, nesses casos da profilaxia da endocardite, eu tenho que o sangue fica muito tempo no coração. Quando que o sangue fica muito tempo no coração? Quando eu tenho problema nas válvulas. Válvula protética, alteração de mitral. Então, quando eu tenho problema em válvula, o sangue fica muito tempo lá dentro das câmaras do coração, em átrios e ventrículos. E aí, mais tempo do sangue ali dentro, mais chance da bactéria passar do sangue para o coração e dar a endocardite. Lógico que a endocardite não é só por bactéria, pode também dar por fungos, por vírus. Mas o mais comum é a bacteriana. Tanto que a gente nem chama mais de endocardite bacteriana, a gente chama só de endocardite porque tem outros agentes etiológicos. Agora, sempre que eu mexer em osso, o paciente não tem nada disso, não tem comprometimento cardiológico. Sopro precisa de profilaxia antibiótica? Não, porque sopro eu não vou ter o sangue mais tempo ali dentro. Então, tem as indicações da Associação Americana do Coração, a American Heart Association, né? Ela vai colocar aí os critérios para profilaxia antibiótica. Agora, quando eu mexo em osso, Charles, eu tenho que avaliar o tempo que o osso ficou exposto na cavidade bucal e o quanto aquele paciente é imunocompetente. Ou seja, se for um paciente jovem, em que eu fiz todo o procedimento ascético, eu garanto que não tive queimação do campo, eu não preciso passar antibiótico. Agora, se o paciente é mais velho, então eu tenho que fazer aí a profilaxia da ferida, que aí seria 1 grama antes da cirurgia, tá? Por exemplo, o paciente diabético. Ele está totalmente forte, imunocompetente? Não. Então, eu teria que fazer a profilaxia da ferida, que é diferente da profilaxia para endocardite. Então, aqui mostrando essa imagem, ela mostra para nós aí, né, tirando a gengiva, olha quanto de cárie que nós tínhamos aqui mesmo, né? E aí, temos aí o procedimento da dentística, que não é o alvo aí da nossa aula, né? Deixo para o GD de dentística, mas algumas coisas são fundamentais, que é colocar a cunha de madeira adequadamente, estabilizar aí a matriz, fazendo o condicionamento ácido, e aí no final, muito bem feito aí o processo de resina, não temos mais aquela cavidade. Então, fez aqui a reconstrução certinha da
nossa crista aí, da nossa junção entre cúspides, né? Então, ele fez aí na caixa proximal um adequado processo restaurador. Então, perceba, um aluno que fez um procedimento de dentística que envolvia periodontia, então é uma lesão endopério. E aqui, ó, o grampo não vai atrapalhar a cirurgia? Não, porque a sutura, lembra que ele foi só até aqui, ó? Então aqui o grampo não vai atrapalhar, o grampo não está no dente, o grampo está lá no vizinho, né? Tem um amarrilho aqui também do fio dental, e aqui não tem sutura, tá? A sutura, ela tá aqui, e o grampo tá lá para trás, certo? Então, aí, nós conseguimos aí um sucesso nesse sentido. Então, pessoal, com relação aí à restauração, muito top, né? Muito legal conseguir fazer isso na clínica, e o mais legal, ser um aluno, né? Trazer caso clínico meu, aí, são aí anos de formado, parece que tudo fica mais fácil, né? Mas o objetivo é que a gente possa fazer e pôr aí a mão na massa, né? E ser persistente, né? Essa imagem da pasta que dá o sangue, que dá o tudo, né? Então, a gente tem que aproveitar os momentos e já deixando um gostinho para vocês aí, voltando à clínica, procurem fazer procedimentos que agreguem, que vocês ainda não fizeram, para que vocês possam ampliar a sua formação e, quem sabe, o ano que vem, eu esteja apresentando aí para os alunos os casos clínicos de algum de vocês. Muito bem, muito animados, então. Não vamos forçar a barra, né? Já estamos aí às 8h25. Vou abrir para vocês para alguma pergunta que eventualmente vocês tenham. Mas bem bacana, né, pessoal? Muito legal. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostaram desses casos clínicos. Foi bacana essa aula, né? Muito bom mesmo. Quando eu falei a animação total, grita que agora é EGD de pério, é verdade, né? E aí, na semana que vem, o que nós vamos ter? Na semana que vem, eu vou falar sobre as urgências em periodontia. Na semana que vem, a gente vai falar sobre os abscessos. Quando chegam as urgências, como que a gente trata, como é que a gente prescreve, como o Charles perguntou, às vezes a gente tem dúvida, passo antibiótico sempre, não passo? Então, a gente vai trabalhar aí as urgências em periodontia, os abscessos, as condições que requerem aí um tratamento como uma pericoronarite, como é que a gente trata, quando a gente trata uma periodontite necrosante, que são condições de urgência. Deixar vocês jantarem agora, comam com calma, daqui a alguns minutinhos vocês têm o outro GD, e amanhã nós estamos juntos, amanhã eu vou vestir um outro personagem, amanhã nós estamos com o personagem da disciplina de planejamento e gestão. Pessoal, a chamada não precisa, porque agora eu fiquei espertinho. Eu instalei agora aqui no nosso Meet, eu instalei um aplicativo que faz o registro da presença, quem entrou e que horas entrou. Então, fica mais fácil para a chamada do GD, né? Fica mais fácil aí a gente controlar. Mostrar para vocês aqui, ó. A gente instalou aqui um aplicativo que, com esse aplicativo, eu consigo aqui a lista de chamada. Então, gera para mim aí quem entrou, em qual hora entrou. Então, agora a vida de vocês está toda mapeada. Eu consigo saber aí quem entrou, em qual minuto que saiu da sala, né? Então, agora ficou mais fácil para os GDs. Para as aulas que não são GDs, aí a gente faz a chamada normal. Agora, para os GDs, eu já tenho aí o controle total, né? Pessoal, boa noite para vocês, então.
Boa noite, Ana Paula, Camila, Jamile, Loren, Ana Paula, já falei boa noite, Marília, Amanda, Josias, Isabelle, Fabiane, Matheus, Camila, Larissa, Bruna, Bianca. Que bom, Josias, você gostou? Marília, Rodrigo, Fábio, Josias, Ana Flávia, Marília, Camila, boa noite para vocês.